Nós ouvimos na primeira leitura o povo de Deus que entra numa terrível prevaricação. Eles desviaram-se totalmente de Deus. E claro, desviando-se de Deus, entraram numa multidão de pecados, de erros. A vida deles amarfanhou-se. Foi uma tristeza. E Deus, com dor no coração, porque Deus é sempre Deus, Ele é sempre Pai, Ele declara que, por causa disso, a desgraça vai cair sobre eles. Um desastre vai acontecer para o seu povo. Deus não quereria, mas a consequência do seu desvio, a consequência do seu pecado, os levou a isso. Deus está apenas declarando que isso vai acontecer. Repito, com dor no coração, mas a consequência é esta. Daí você vê que já no Antigo Testamento surge aquilo que São Paulo depois vai dizer, que o salário do pecado é a morte. Deus não quer que seja assim, mas Deus precisa declarar que o salário do pecado é a morte. E essa é a principal razão pela qual nós precisamos fugir do pecado. E o pecado começa cortando o nosso relacionamento com Deus, porque Deus é amor, Deus é ordem, Deus é paz, Deus é beleza. Mas o pecado é o oposto de tudo isso. E daí onde entra o pecado, entra a desordem, entra a desgraça, entra o desastre. Repete comigo: o salário do pecado é a morte. Por isso, Senhor, eu quero dizer não ao pecado, dizer sempre não ao pecado. Eu não quero o pecado na minha vida, o pecado longe de mim, e eu, Senhor, vou fugir do pecado, porque ele não pode entrar na minha vida. Ele desgraça a minha vida, Ele desastra a minha vida. Senhor, eis-me aqui, pedindo e afirmando: retira o pecado da minha vida. E da minha parte, Senhor, por hoje não vou pecar. E a cada dia eu vou repetir: por hoje não vou pecar. E nós vimos no Evangelho algo desastroso também, onde os fariseus, que eram homens que esmeravam em cumprir a lei, e faziam questão de serem vistos na sua justiça, eles justamente realizaram todo um plano para matar Jesus. Você escutou o Evangelho, foi a primeira frase do Evangelho de hoje. Naquele tempo,
Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Agora, bonito que, embora os fariseus tivessem feito esse plano todo, as multidões, diz o Evangelho, seguiram a Jesus, e Jesus lhes falava, e Jesus operava milagres em favor deles. Eram duas coisas contrastantes. Os justos, fariseus, justos entre aspas, os justos tinham todo um plano para matar Jesus. Mas as multidões pobres, simples de coração, abertas, desejosas de Deus, seguiam Jesus, se alvoroçavam para estar com Jesus, ouviam Jesus, e Jesus falava a essa multidão e operava numerosos milagres em favor deles. Diante disso, São Mateus diz: isso tudo se realizou para que se cumprisse o que está escrito pelo profeta Isaías. E aí São Mateus cita Isaías 42. Pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Isaías 42. O próprio evangelista cita o profeta Isaías, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo se realizava para que se cumprisse a profecia de Isaías, que diz, eu preferi pegar na Bíblia, e também estou pedindo que você pegue na sua Bíblia, para nós vermos como é que está na palavra de Deus. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Você já percebeu? Isso se refere a Jesus. Versículo 2. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião, não desanimará nem desfalecerá até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Tudo isso se refere a Jesus. E veja a primeira coisa que diz: eis meu servo que eu amparo. A primeira palavra, eis meu servo. É o pai apresentando o seu filho. Eis meu servo. E realmente Jesus se fez servo. Ele era filho do pai e nunca deixou de ser, mas ele se fez servo. Servo é aquele que serve. E ele se pôs totalmente a serviço do seu pai. Eu já começo dizendo, o que aqui diz a respeito de Jesus, se pode dizer a respeito de você. E o Senhor quer que se diga a respeito de você. Eis meu servo, eis minha serva. Ele quer que você seja, em primeiro lugar, servo do Senhor, e que Ele, Jesus, seja o Senhor. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu quero, Jesus, que Tu sejas o Senhor da minha vida. Rege a minha vida, governa a minha vida, dirige a minha vida. Jesus, Tu és o meu Senhor.
e eu quero viver debaixo do seu senhorio. Sim, Jesus, eu estou debaixo do seu senhorio. Eu sou servo, tu és o Senhor, meu Senhor. Gente, é muito importante isso. É o próprio Senhor declarando: eis o meu servo, eis a minha serva. Como Maria, ela mesma disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. É preciso que eu e você sejamos servos do Senhor e dispostos constantemente a fazer sempre e em tudo a sua vontade. Eis aqui, diga comigo: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o seu desejo, segundo o seu mandato. Eis-me aqui, Senhor. Eis meu servo que eu amparo. A segunda coisa é esta, que eu amparo. Palavra bonita essa, amparo. E o Senhor faz isso conosco. Ele ampara. E amparar é pegar e sustentar. Dar sustento, apoiar, pôr na palma da mão. O Senhor quer que você esteja na palma da mão dEle. Diga então: eu também, Senhor, eu quero estar na palma da Tua mão. Eu preciso estar na palma da Tua mão. Toma-me, Senhor, na palma da Tua mão. Aí está o meu lugar. Ampara-me, Senhor. Leva-me, Senhor, na palma da Tua mão. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito. A palavra eleito equivale a escolhido. Só que é interessante, eleito tem um sabor todo especial, porque vem de diligere em latim, que quer dizer amar. Portanto, é uma escolha cheia de amor, uma escolha de amor. E é isso que o Senhor faz por você. Você é dileto do Senhor. Você é eleito do Senhor. Ele escolheu você. Ele elegeu você por amor, por puro amor. Eu e você não tínhamos mérito nenhum, mas por graça, por escolha, Ele me escolheu. Ele escolheu você. Diga comigo: o Senhor me escolheu. Eu sou eleito do Senhor, dileto do Senhor. Foi por amor, só por amor, unicamente por amor. Obrigado, Senhor, pela minha eleição. Obrigado pela minha escolha. Obrigado porque me elegeu. Meu eleito, o qual dou toda a minha afeição. Veja que declaração linda da parte do Senhor. O servo, o eleito, ao qual o Senhor dá toda a sua afeição. Você se lembra bem, muito bem, que por 2 vezes o Pai faz isso em relação a Jesus. Primeira vez, logo que Jesus foi batizado no Rio Jordão, a voz do Pai se faz ouvir e Ele diz: eis o meu Filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. O que o Pai disse a respeito de Jesus
hoje Ele diz a respeito de você: eis o meu filho muito amado, eis a minha filha muito amada, na qual coloco toda a minha afeição. E a segunda vez foi lá no alto do Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou, quando uma nuvem envolveu a Jesus, e Moisés e Elias, e a voz do Pai se faz ouvir, nos mesmos termos: eis o meu filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. E aí o Pai coloca: escutai-o. O Pai que ama o seu Filho Jesus, ama você. O Pai que põe toda a sua afeição em Jesus, põe a sua afeição em você. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor quis. Por isso eu me abro e aceito. O Senhor coloca sobre mim toda a sua afeição. Sim, o Senhor coloca sobre mim toda a sua afeição. Obrigado pelo seu amor. E agora vem o mais importante: faço repousar sobre ele meu espírito. Faço repousar sobre ele meu espírito. Nós estamos nesses dias com a palavra coragem, valente guerreiro. Foi o que o anjo disse a Gedeão, porque os madianitas estavam numa situação lastimável, porque os amonitas vieram e destroçaram o povo de Deus, destroçaram suas terras. Foi um desastre. E não ficou só nisso. A cada ano eles voltavam. E foram 7 anos seguidos. O povo de Deus já estava extenuado, sem força, sem coragem, se perguntando até quando isso vai durar, buscando, pedindo um auxílio do alto, um auxílio de Deus. Quando aquele anjo mandado por Deus se apresenta a Gedeão, explica a ele que Deus o havia escolhido para libertar o seu povo. Gedeão se desculpa explicando: mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor família de Israel. Como é que eu vou libertar o povo de Israel, ainda mais nessa situação? Mas o anjo explica que era ele. E é que está agora o lindo. O anjo se volta para Gedeão e diz: coragem, valente guerreiro. Nós já repetimos muitas vezes, mas mais uma vez agora, diga comigo: coragem, valente guerreiro. Bate no peito e diz comigo: coragem, valente guerreiro. Eu sou um guerreiro. E eu estou aqui para realizar a obra do Senhor. Coragem, valente guerreiro. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. E eu estou aqui para realizar a sua obra. Eis-me aqui, Senhor.
Eu assumo aquilo que o Senhor me diz. Coragem, valente guerreiro. Se é o Senhor quem diz, eu assumo e digo: eu sou um valente guerreiro. Nessa luta contra o pecado, nessa luta contra o mal, nessa luta contra um mundo que vai na desgraça, eu sou um valente guerreiro e quero ser sempre um valente guerreiro. E logo depois diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor tomou conta de Gedeão. Tomou conta de Gedeão. É o que diz essa palavra de Isaías. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Veja, eu sempre ficava encafifado, me dizendo: mas o que é isso? Faço repousar sobre ele o meu espírito, o espírito que repousa sobre mim. O espírito repousar, porque repousar é descansar. E eu não entendia. Como, graças a Deus, eu estou sempre estudando a Bíblia, eu acabei encontrando numa dessa Bíblia que tem notas, lá estava que justamente esse termo, no hebraico, repousar, é o mesmo verbo que é usado no Gênesis, no começo da criação, onde se diz que no início o Espírito repousava sobre as águas. Realmente o Espírito repousava sobre as águas. Explicava a nota. Sendo o Espírito daquele caos que era o início, ele foi tirando a ordem, a beleza, a vida, obra do Espírito, porque o Espírito repousava sobre o caos. É isto. O Espírito Santo quer repousar sobre você. E fazer você uma criatura nova. Totalmente nova. A grande graça que nós temos recebido é o batismo no Espírito Santo. Nós já vamos completar 50 anos desta graça. Ela começou lá em 1967. E ela veio pelo mundo, acontecendo e transformando pessoas. Eu posso dizer a você que a grande graça de Deus na minha vida foi o batismo no Espírito Santo. Transformou a minha vida. Eu fiquei completamente mudado. Claro que houve uma mudança forte de início e depois as mudanças foram acontecendo. Eu posso dizer, eu não sou ainda tudo aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu não sou mais aquilo que eu era, porque graças a Deus, nesse tempo todo, o Espírito Santo trabalhou em mim, operou em mim e realizou maravilhosas mudanças. Eu já não sou o mesmo. Mas
Obrigado. Obrigado, é real. Mas o mais importante é o que eu ia dizer. Não é importante que eu... Claro, é importante que eu tenha mudado. Mas o Senhor quer a mesma graça para você. Se você já recebeu a graça do batismo no Espírito Santo, meu filho, minha filha, o batismo no Espírito Santo não é uma graça que a gente recebe e fica lá quando a gente recebeu. Não, o batismo no Espírito Santo é algo dinâmico. Como eu dizia, ele vai nos transformando. Então, nós continuamente vamos sendo batizados no Espírito Santo. Hoje cedo o Dunga dizia aqui no palco, na palestra que ele fez, que todas as manhãs, ainda antes de sair da cama, assim que ele acorda, a primeira coisa que ele diz: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Gente, é assim. É preciso nós estarmos continuamente sendo batizados no Espírito Santo. Você recebeu a graça do batismo no Espírito Santo? Que bom! Louvado seja Deus! Deus abençoe você. Mas é preciso que esse batismo no Espírito Santo se alargue e transforme você, faça você cada vez mais uma nova criatura, um homem novo, uma mulher nova. Esta é a grande graça do batismo no Espírito Santo. Como eu disse, é algo dinâmico, é algo de vida, e a vida cresce. Veja uma planta, a planta não para, pelo contrário, a planta vai crescendo. E a planta se renova. E o batismo no Espírito Santo se renova em nós. E é preciso que se renove em você. E que Ele vá fazendo você uma nova criatura. Uma nova criatura. Uma nova criatura. E como o Espírito Santo é Espírito Santo, Ele vai transmitindo a nós aquilo que Ele é. Ele é santidade, Ele é a própria santidade, Ele é o santo. Tanto assim que a palavra é Espírito Santo. E o santo diz tudo, é a essência dele. Então, onde a água está, ela está molhando. Onde o fogo está, ele está queimando. Onde o Espírito está, ele está santificando. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer fazer você cada vez mais santo. Porque tanto quanto você se afasta do pecado, mais santo você se torna. E aí que é o mais lindo. Quanto mais santo você é, mais longe você está do pecado. Digo, mais imune. Você sabe o que é ser imune? No campo da saúde, o que é a imunidade? Cada vez mais imune, cada vez mais imunidade você tem do pecado. Diga comigo: Senhor, eu quero ser santo. Eu preciso ser santo. É meta sua que eu seja santo. E é meta minha também, Senhor, que eu seja santo. A tua palavra me diz: sede santos porque eu sou santo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito.
Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Veja aí 3 palavras distintas, 2 do Antigo Testamento, uma do Novo. Sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Uma do Novo Testamento, o Evangelho. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E outro do Novo Testamento, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga comigo então: Senhor, eu quero ser santo. Faz-me santo. E isso é tudo. Porque eu também quero ser santo. Eu quero lutar pela santidade. Buscar a santidade. Em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu faço. Faça-me santo, Senhor. Eu quero ser santo. Eis-me aqui, Senhor. Santifica-me. Santifica-me pelo Teu Espírito Santo. Pelo Teu Espírito Santo. É isto. É isso que o Senhor tem para nós. E se você não recebeu ainda a graça do batismo no Espírito Santo, o Senhor quer lhe dar. Ele quer lhe dar. Porque o Senhor está aí, de mãos largas, para distribuir essa graça do batismo no Espírito Santo. Que não é outra coisa do que fazer a pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo que repousa em nós, e repousando em nós, nos transforma. É isso que Ele quer. Se você ainda não teve essa graça, receba. Eu me lembro muito bem de quando eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Foi num dia só, 2 palestras cedo e uma palestra à tarde. Eu não entendi tudo, mas bonito. Ouvindo aquilo, eu quis do fundo do meu coração. Eu desejei do fundo do meu coração. Eu almejei do fundo do meu coração aquela graça. E o Senhor me deu. Foi graça, pura graça. Na hora eu não senti nada. Depois eu fui sentir os efeitos, fui perceber os efeitos, fui tocar nos efeitos, nos resultados. Com você também é a mesma coisa. Deseje do fundo do seu coração. Você que não recebeu ainda a graça do batismo no Espírito Santo, deseje, queira. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero a graça do batismo no Espírito Santo. Quero ser batizado no Espírito Santo. Eu busco do fundo do meu coração. Dá-me essa graça. A gente quer e a gente pede. Então peça. Peça do fundo do seu coração agora. Você nem precisa dizer palavras. Se você quer dizer palavras, diga. Mas com palavras ou sem palavras, peça ao Senhor a graça de ser batizado no Espírito Santo. Porque o Senhor quer. Se você quer e pede, Ele lhe concede. Senhor, eu imponho as minhas mãos e peço agora, Senhor, esta grande graça. Em primeiro lugar, para aqueles que ainda não receberam. Senhor, eles querem,
eles pedem: batiza-os, Senhor, no Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um deles, de maneira que eles fiquem cheios do Espírito Santo, e que esse Espírito Santo opere no coração deles, na vida deles, transforme-os, faça-os novos, criaturas novas, homens novos, mulheres novas, transformando mente, coração, vontade, afetos, mudando a vida, Senhor, mudando o rumo da vida, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo agora se derrame sobre eles, que o Espírito Santo repouse sobre cada um deles, assim como no início da criação, o Espírito Santo repousando sobre o caos, retirou do caos a beleza, a ordem, a vida. Que a mesma coisa aconteça com cada um desses Teus filhos e filhas, Senhor. Tu sabes do caos que talvez exista em cada um deles. Que então agora, Senhor, o Teu Espírito Santo repousando sobre eles, retire daí a ordem, a beleza, a vida. Que eles sejam realmente novas criaturas pelo Teu Espírito Santo. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.